Olá pessoal, tudo bom? Professor Paulo Vitor aqui mais uma vez, passando para a gente dar continuidade aos nossos estudos, né? Estudos esses agora remotamente, e nós vamos dar continuidade ao nosso livro didático. Então, no capítulo 3, o objeto de conhecimento dessa aula é o panorama da economia e da geopolítica mundial. E os outros dois objetos são as desigualdades no mundo atual, o desenvolvimento e o subdesenvolvimento, e medindo o desenvolvimento socioeconômico de um país. Então, nós vamos dar continuidade a esse conteúdo a partir de agora. Então, para a gente começar a entender o que são esses pontos, o que é desenvolvimento e o que é subdesenvolvimento, no início do conteúdo de vocês, vocês vão observar lá na página 83 essa tabela que mostra três colunas, né? Divididas em um país, o PIB, que nós vamos ver daqui a pouco o que é, e a renda per capita, que nós também vamos entender daqui a pouco. Então a gente tem esse ranking, né, digamos assim, onde tem Estados Unidos, Japão, Alemanha, Brasil, entre outros, e algumas numerações, o que é o PIB, né, que é o Produto Interno Bruto, a renda per capita, que nós vamos ver daqui a pouco. E vocês vão perceber que isso se diferencia bastante entre países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Então, por que, né, que essa tabela ela é dividida em PIB e renda per capita? Porque esse é um dos fatores que diz se um país vai ser desenvolvido ou subdesenvolvido, ou como a gente usa hoje, em desenvolvimento. Então, o PIB, o que é o PIB? É o Produto Interno Bruto. É a soma de todo o valor de bens e serviços que um país produz durante um ano. Geralmente, esse PIB ele é contado no período de um ano, para saber quanto um determinado país produziu em bens e serviços. E essa renda per capita é basicamente a renda por pessoa de cada país. Então, soma-se todas as riquezas do país naquele período e divide pelo número da população. Esse número, o resultado desse número será a renda per capita daquele país, ok? Então, nós temos aí, como exemplo, os Estados Unidos têm uma renda per capita de 57.638 dólares. Então, partindo desse princípio, nós vamos ver aqui o que é que significa países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. O primeiro, né, os países desenvolvidos, que a gente tanto escuta falar, são os países ricos que alcançaram um elevado nível de desenvolvimento econômico. Cuidado, não vamos confundir desenvolvimento econômico com crescimento econômico. O desenvolvimento econômico ele oferece vários benefícios, né? Não só na economia em si, mas outros setores para uma boa qualidade de vida da sua população. Então, esses países desenvolvidos oferecem boa qualidade de vida, elevada renda per capita, né? Aquela renda por pessoa, possuem um baixo analfabetismo e possuem uma elevada expectativa de vida, entre outros fatores. Então, esse desenvolvimento econômico abrange a sociedade de maneira geral e oferece excelentes serviços para ela. Já nos países subdesenvolvidos, né, geralmente são países pobres que possuem baixo nível de desenvolvimento econômico e apresentam problemas, como elevada mortalidade infantil, baixa expectativa de vida, elevado analfabetismo e baixa renda per capita. Então, se a gente observar bem, os países subdesenvolvidos eles vão na contramão dos países desenvolvidos. Enquanto de um lado, eles apresentam bons índices na sociedade, os outros apresentam baixos índices, né? Enquanto um tem uma boa educação, o outro já não tem uma educação tão boa assim. Nesse mapa que vocês podem encontrar também no livro didático de vocês, lá na página 85, eu gostaria que vocês dessem uma atenção especial a esse mapa. A gente pode observar a divisão, né, em 2015, então teoricamente é um mapa recente, mas que mostra onde estão os países desenvolvidos e os países subdesenvolvidos. Se a gente olhar o Brasil, nosso caso, ele é um país ainda em desenvolvimento. Então, esses países desenvolvidos, a maioria deles está no hemisfério norte, né? Exemplo, Canadá, Estados Unidos,
boa parte da Europa, como a França, Reino Unido e por aí vai. Isso mostra que uma reduzida parcela dos países elas dominam a economia mundial, enquanto esses países subdesenvolvidos, em geral, eles fornecem principalmente matéria-prima para esses países desenvolvidos. E professor, como se mede esse desenvolvimento econômico que eu falei agora há pouco? Então, esse desenvolvimento econômico ele é medido através de 4 pontos. O primeiro deles é a renda per capita. O que é a renda per capita que nós vimos no início do vídeo? Ela mede a renda de cada indivíduo dentro de uma determinada população, calculando uma média geral desse valor. Então, é a média em dólares que cada pessoa recebe em determinado país. O segundo ponto é a mortalidade infantil. O que é isso? Essa mortalidade infantil ela indica um grupo de 1.000 crianças nascidas vivas e quantas delas não sobreviveram antes de completar 1 ano. Ou seja, são aquelas crianças que morreram antes de completar 1 ano de idade. Outro ponto é a expectativa de vida, que é o indicador que mede o número estimado de anos que os indivíduos de uma população possivelmente viverão a partir de seu nascimento. Então isso leva muito em conta a qualidade de vida da pessoa. Se ela tem uma boa saúde, se ela tem saneamento básico, tudo isso vai influenciar na sua expectativa de vida. E outro ponto que mede esse desenvolvimento econômico de um país é a taxa de alfabetização, que revela o percentual da população alfabetizada de um país com idade igual ou superior a 15 anos. Então esses 4 pontos eles reunidos formam, né, o desenvolvimento econômico de um país. Ele vai dizer se um país tem um desenvolvimento elevado ou não. Dentro desse desenvolvimento econômico, nós temos o IDH. O que é isso? É o Índice de Desenvolvimento Humano. É um indicador que mensura, ou seja, que mede o grau de desenvolvimento humano dos países a partir de aspectos como educação, renda e saúde. Foram os pontos que nós acabamos de ver na imagem anterior. Então, eu coloquei duas tabelas que informam os países que possuem os maiores índices de desenvolvimento humano e os países que possuem os menores índices desse desenvolvimento. Então, do lado esquerdo nós temos os melhores, digamos assim, e no lado direito os piores. E eu coloquei o Brasil como exemplo, e ele está na 79ª posição desse ranking. Lembrando que esse IDH ele vai de 0 a 1 apenas. Então, quanto mais próximo de 1, melhor vai ser o índice de desenvolvimento humano desse país. E quanto mais próximo de 0, menor vai ser esse desenvolvimento. Então, para relembrar, o índice de desenvolvimento humano combina alguns indicadores. Entre eles, a expectativa de vida, que nós já falamos, que indica o número médio de anos vivido pela população de um país, o que revela a qualidade de vida e as condições de saúde dessa população. A educação, que mede a escolaridade da população por meio de indicadores de educação. E a renda per capita, que a gente está falando desde o início do vídeo, que indica o nível de renda obtido pela população de um país e seu poder aquisitivo. Então, esses 3 indicadores formam o IDH, ou seja, o Índice de Desenvolvimento Humano de um país. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido essa breve aula, né? Aula remota, que é a nossa nova realidade. Espero que vocês mantenham os estudos em casa e qualquer dúvida podem me procurar pelo WhatsApp. Então é isso, até mais, bons estudos e um abraço.